Olá, turminha do quinto ano, chegamos à nossa aula de História e vamos falar sobre a crise do primeiro reinado, tá? Como aprendemos na aula passada, a questão outorgada da Constituição Brasileira em 1824 trouxe à tona os ideais autoritários de Dom Pedro I, né? Que nós achávamos que ele estava fazendo coisas para, fazer coisas bem feitas para o Brasil, benfeitorias para o Brasil, só que na realidade ele estava apenas visando os seus próprios interesses, né? Vamos saber o que aconteceu aqui. Olha só, o fechamento da Assembleia Constituinte em 1823, um ano depois, do primeiro reinado, no ano seguinte, outorga da Constituição Brasileira, que estabeleceu a centralização do poder, e o poder moderador geraram uma grande insatisfação pela população brasileira, principalmente das regiões Norte e Nordeste. As elites locais dessas regiões cada vez mais se viam dependentes do poder estabelecido pela corte. Não estava independente como era a vontade de todos eles. Dessa maneira, começavam a questionar se a independência havia sido para todo o Brasil ou somente para Centro-Sul, com sede do Rio de Janeiro. Assim, a semente para uma nova revolta estava prontinha para estourar a qualquer momento. E que revolta foi essa? Olha só. A decisão de Dom Pedro de nomear presidente de província, que era o governador, foi o motivo que faltava. Logo nos primeiros meses, em 1824, Dom Pedro nomeou o presidente para a província de Pernambuco, contrariando os interesses da população da região. O mesmo aconteceu com a Paraíba e no Ceará, onde também houve manifestações contrárias a medidas do imperador. Com a tentativa de contornar a situação, ainda se buscou uma negociação entre os pernambucanos e o imperador. Mas o autoritarismo de Dom Pedro I não permitiu que tivesse seus poderes questionados. Era a vontade dele, a opinião dele e ponto final. Assim se iniciou um movimento chamado Confederação do Equador, que ocorreu no dia 2 de julho de 1824, lançou um manifesto de fundação dessa confederação. E os principais pontos estabelecia a independência do Brasil e o governo republicano representativo e a autonomia dos estados confederados. Queria que os estados tivessem o quê? Autonomia para trabalhar da maneira que bem entendessem. A criação do grupo chamou a atenção de todo o Nordeste e rapidamente teve adesão do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, que acompanharam em Pernambuco a Confederação do Equador, que aconteceu no estado do Pernambuco, tá? Enquanto o movimento buscava reunir províncias do Nordeste, na Confederação de caráter liberal, o imperador tentava formar um exército para impedir que isso se consolidasse. Então, ali ele estava tentando de todas as maneiras acabar com isso aí. Assim, o custo do enfrentamento da Confederação do Equador foi alto. Todavia, as tropas de Dom Pedro conseguiram o centro do movimento, as cidades de Recife e Olinda, no dia 17 de setembro de 1824. O Ceará foi em 29 de novembro do mesmo ano. As punições aos derrotados foram duras, sendo 31 deles condenados à morte e centenas foram presos. Agora, outra questão aí que aconteceu também foi a Guerra da Cisplatina, tá? A região da Cisplatina, ela sempre foi muito disputada pelos portugueses e espanhóis desde a época da colonização, tá? Os tempos em tempos, essa região era conquistada por um e por outro. Ficava uma guerra. Uma hora ficava ali, Portugal ganhava, depois Portugal dominava aquilo ali, depois as tropas, da Argentina conseguiu. Então, depois de 3 anos de muito conflito, a Inglaterra decidiu intervir na questão e declarou a região da Cisplatina uma região independente do Império do Brasil, tá? Crise política. Vamos falar um pouquinho sobre a crise política. Os conflitos travados entre a Confederação do Equador com a Cisplatina geraram grandes perdas econômicas para o país e a solução encontrada naquele momento foi um aumento de impostos. Sempre cai na mão da população para resolver isso. Junto a isso, o Banco do Brasil, criado pelo Dom João VI, foi à falência. Assim, juntou-se um aumento das taxas, aumento dos preços e a redução dos salários dos trabalhadores.
a oposição, no final da década de 1820, parecia mais organizada e vinha ganhando apoio da população brasileira insatisfeita com o imperador. Os membros da oposição demonstravam suas críticas a Dom Pedro I através de jornais e panfletos que tinham grande importância para a difusão das ideias políticas daquele momento. Desse contexto, o jornalista Libério Badaró, reconhecendo como membro, ele era reconhecido como membro da oposição, ele foi assassinado por partidários de Dom Pedro I. O acirramento das disputas ocorreu quando, no dia 13 de março de 1831, os portugueses marcaram uma manifestação de apoio ao governo e aos opositores brasileiros reagindo fazendo uma manifestação contrária no mesmo dia e local. Assim começou um conflito generalizado, que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Imagina o tipo de revolta que aconteceu ali, gente. Vamos saber um pouquinho sobre a abdicação. O acirramento dos ânimos deixou Dom Pedro I sem opção. Sem apoio da população, sem apoio dos políticos, sem exército para conter os contestantes de manifestações, o imperador brasileiro abdicou do trono no dia 7 de abril de 1831. Poucos dias depois, deixou no Brasil, em direção a Portugal, deixando seu filho Pedro de Alcântara, com 5 anos, como herdeiro do trono brasileiro. Então, ele meio que deixou ali o filho dele para meio que tomar conta, dos poderes dele. Ele deu assim uma certa trégua. Foi lá para Portugal, tentou acalmar os ânimos, mas deixou o filho dele de 5 anos, que o que poderia fazer numa idade como essa? Então, como ele não podia governar, deixou o país nas mãos de uma regência, que deveria assumir as responsabilidades políticas do país até que seu filho completasse a maioridade. Então, o filho dele foi colocado aqui no Brasil, deixou ele aqui, por um tempo, só para poder ele garantir os poderes dele. Vamos agora aos exercícios, tá? Número 1, em que província começou a Confederação do Equador? Número 2, cite 3 medidas do manifesto de fundação da Confederação do Equador. 3, a qual país atual corresponde a antiga região da Cisplatina? 4, por que a população brasileira era contra a Guerra da Cisplatina? 5, cite 4 províncias que participaram da Confederação do Equador. 6. Por que a Noite das Garrafadas pode ser vista como um dos pontos fundamentais para a queda de Dom Pedro I? 7. Explique o que foi a Guerra da Cisplatina e indique 3 países que se envolveram nessa guerra. Número 8. Explique como acabou o reinado de Dom Pedro I. 9. A liberdade política exige lutas e enfrentamentos, muitas vezes violentos. Em Pernambuco, a insatisfação da população levou à organização da Confederação do Equador, logo depois, em 1822. Explique qual foi o motivo para a eclosão desse movimento. Número 10, a charge abaixo diz respeito à primeira Constituição brasileira e faz uma piada da relação entre Dom Pedro I e a imprensa brasileira. Explique por que Dom Pedro se diz acima da Constituição brasileira e qual a relação dele com essa imprensa ao longo do seu reinado. Então, turminha, vamos fazer com muita calma e paciência. Um grande beijo e até o próximo vídeo.